Olá, aqui é Bruno Coraucci e esse é o terceiro vídeo do Desafio 365. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre a tal crítica construtiva. E aí, existe mesmo crítica construtiva? No primeiro momento, vamos definir o que é crítica. Crítica é uma opinião, um julgamento. Se nós olharmos no dicionário, a definição para crítica é uma avaliação, uma opinião, um julgamento. Neste contexto, um julgamento ele pode ser positivo ou negativo. Uma avaliação ela pode ser positiva ou negativa. Uma outra definição do qual eu vi esses dias aqui num vídeo do YouTube é que na etimologia a palavra crítica significa crise, causar uma crise. Uma outra definição para a etimologia da palavra crítica é apreciação ou julgamento. E então, existe crítica construtiva afinal? Antes de concluir esse raciocínio, deixa eu contar para você uma história, algo que aconteceu comigo em 2007. Neste ano, eu, juntamente com outro amigo, organizamos um evento na cidade de São José do Rio Preto. Era um curso de treinamento funcional que tinha 8 módulos. À época, esse tema, treinamento funcional, ele estava explodindo, né? Isso é algo que vinha se iniciando aqui no Brasil. Eu sou coautor do livro de treinamento funcional, o primeiro livro de treinamento funcional aqui no Brasil, que foi lançado em 2004. Então, em 2007, esse tema estava tomando uma proporção. Eu estou te trazendo isso para você perceber que era um grande evento. Tá? E era um evento que nós esperávamos em torno de 150 pessoas dentro de uma faculdade muito importante na cidade de Rio Preto. Ou seja, era um evento para nós que tinha um peso considerável, principalmente para mim como primeiro autor de um livro em relação a esse tema. E tudo estava caminhando muito bem. O evento estava organizado e nós daríamos então um pontapé inicial. O evento aconteceria num sábado e domingo. Todos os módulos seriam realizados sábado e domingo. Sexta-feira, saímos de Ribeirão Preto em direção a São José do Rio Preto. E já chegando em São José do Rio Preto, à noite, início de noite, né? Então era chegar no hotel, descansar e no dia seguinte dar início ao evento. Esse evento, o primeiro módulo, seria iniciado por um outro professor amigo nosso. Ao chegarmos no hotel, esse professor me liga e fala: Bruno, eu tive um problema familiar, não vou poder comparecer. Eu falei, uau! Nesse momento, eu teria que assumir esse primeiro módulo, ou seja, dar aula sábado e domingo, 16 horas de aula, e eu não tinha nada preparado. Eu não tinha ido preparado para essa eventualidade. Enfim, dei meus pulos, fizemos lá o primeiro módulo, e ao final do primeiro módulo, nós passamos aquela avaliação para os alunos responderem. Recolhemos essas avaliações e quando chegamos em casa, entre o primeiro e o segundo módulo, nós lemos todas as avaliações dos alunos, fizemos todas as considerações para que nós pudéssemos, a partir dessas avaliações, dessas opiniões, melhorar o curso nos módulos seguintes. E haviam ali algumas opiniões fortes, opiniões negativas e fortes, assim, intensas, criticando vários pontos ali do que havia acontecido naquele primeiro módulo. E o interessante é que, ao retornar para o segundo módulo, eu estava presente em todos os módulos, assim como meu amigo, porque além de professor eu era o organizador do evento. Uma pessoa se aproxima, já quase na hora de começar o segundo módulo, e pergunta se nós realmente tínhamos lido aquelas avaliações e se nós tínhamos só passado para fazer uma média com os alunos. E eu disse para a pessoa que sim, que nós havíamos lido uma por uma e tínhamos feito todas as considerações possíveis para melhorar o evento nos módulos seguintes. E aí ele se apresentou e disse: olha, eu fui o autor de uma das críticas em relação ao primeiro módulo.
Você lembra de ter lido uma crítica assim, assim e assim? Fez sim, lembro. Foi uma crítica até assim, de bate-pronto pesada, mas com certeza uma crítica que nos trouxe muita luz para dar uma continuidade com algumas diferenciações no treinamento. E falou, só queria te dizer que fui eu que escrevi aquela crítica e que eu fiz aqueles apontamentos justamente pensando na melhoria do curso. Tá? Não gostaria que vocês levassem isso para o lado pessoal, mas para o lado de ideias em relação à melhoria do curso. E eu agradeci por aquele feedback e disse que sim, que nós tomaríamos as devidas providências dentro do que nós considerávamos realmente importante para a situação, que algumas coisas realmente faziam sentido, outras nós achamos que não. E até nessa oportunidade eu expliquei para ele, né, o que havia acontecido. Não precisaria ter explicado, mas enfim, expliquei que nós tivemos aquele contratempo com o professor, ele até acabou me pedindo desculpa, né? Falou, nossa, não sabia, desculpa. Eu falei, cara, você fez o seu papel. Independente do que acontece nos bastidores, o nosso comprometimento aqui é entrar na sala de aula e sempre entregar o melhor para vocês que acreditaram nesse projeto. Então, tá tudo bem. E o que eu quero trazer para você a partir disso é que, a partir dessa crítica, a partir desse julgamento, a partir dessa opinião, que foi uma opinião forte, foi uma opinião intensa, no qual essa pessoa levantou alguns pontos negativos, a partir dali iniciou-se uma amizade e uma parceria de negócios. Essa pessoa que eu estou falando para vocês, hoje meu amigo, parceiro, né, sócio em alguns negócios na área de cursos, é o professor André Luiz Berzotti, é da mesma cidade, né, naquela oportunidade, ambos morávamos em Ribeirão Preto, hoje ele mora em outra cidade. A partir dali, houve uma aproximação e dessa aproximação nós começamos a trabalhar junto e tudo se encaminhou assim. Então, eu considero que nesse aspecto, essa crítica, ela foi muito construtiva, porque além dela me auxiliar a melhorar o projeto que nós estávamos realizando naquela oportunidade, tá, ainda me trouxe um amigo e um parceiro de negócios que fez a diferença de 2007 para cá, né, nessa parceria. Então, a reflexão que eu trago aqui, no sentido de, poxa, será que existe mesmo crítica construtiva ou crítica é sempre negativa? Eu, no meu ponto de vista, entendo que crítica é crítica, tá? Ela tende sempre a ser mais do ponto de vista negativo. Se é uma avaliação, eu acabo trazendo avaliações no sentido de trazer melhoria, né? E isso é importante. Agora, se essa crítica ela realmente é construtiva, ou se ela é destrutiva, ou se ela é neutra, ela depende muito mais do receptor do que propriamente do emissor. E aí é importante fazer uma diferenciação. E isso as pessoas confundem muito. As pessoas acham que fazer uma crítica de forma educada é uma crítica construtiva. Fazer uma crítica de uma forma mais pesada, objetiva e assertiva, ou às vezes até mal educada, vamos dizer assim, ela passa a ser uma crítica destrutiva. Na verdade, o que importa é como eu recebo essa crítica. Independente dela ter sido emitida de uma forma educada ou não, é eu receber aquela crítica e lidar com ela. Olhar e falar, opa, peraí, isso realmente faz sentido, isso pode agregar para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional ou para esse projeto em si. E aí eu uso essa crítica dentro do meu projeto e ela se torna uma crítica construtiva. Ou eu posso me abalar com uma crítica e ficar remoendo aquilo que a pessoa disse e aquilo vai me destruindo emocionalmente. Aí ela passa a ser uma crítica destrutiva, tá? Ou ela é uma crítica neutra. A pessoa vem, coloca a opinião dela, eu olho para aquilo e falo, cara, tá tudo certo, isso não serve e também isso não me destrói. E coloco isso para o lado. Então percebe que crítica por si só é crítica, é uma avaliação, é um julgamento, é uma opinião. Mas é como eu recebo essa crítica que vai fazer a diferença. Logicamente,
É o que a gente sempre fala. Crítica de quem construiu algo, ela tem muito mais peso e muitas vezes muito mais assertividade. Tá? Crítica de quem não construiu nada, muitas vezes é uma mera opinião, que de repente pode a pessoa, apesar de não ter construído nada, ter tido uma percepção, e aquela percepção que ela te traz, às vezes não está ligado nem diretamente com o projeto, mas está ligado com alguma coisa ligada a nós, ela passa a ser um processo de reflexão e um processo de crescimento. Tá? Então, mesmo naquele sentido, né, na outra etimologia que eu falei para você, que eu vi aqui num vídeo do YouTube, que na etimologia, crítica significa crise. Poxa, crise, ela é sempre destrutiva? Tem gente que cresce muito na crise, tem gente que é destruída na crise. Depende muito de como a pessoa reage à crise. Então, a crise, ela tem uma conotação negativa. E agora, né, 2020, 2021, nós estamos passando por uma grande crise econômica, uma grande crise na área da saúde por causa de uma pandemia, e muita gente se prejudicou nessa crise, seja emocionalmente, seja financeiramente, mas quantas pessoas conseguiram alavancar-se durante essa crise? Então percebe que muitas vezes a gente fica preso e perdendo tempo e energia tentando ver se a definição faz sentido ou não faz sentido. O que faz sentido, muitas vezes, é como nós reagimos a cada situação. Então, crítica construtiva, ela existe? Sim, ela pode existir, desde que a crítica, eu absorva ela, consiga lidar bem com ela e use ela na minha vida pessoal, profissional, num determinado projeto, e aquilo serve para fazer eu subir um degrau a mais. E aí muita gente às vezes fala, eu não aceito crítica construtiva. Tá, mas quantos grandes players, por exemplo, ao lançar um curso, lança o MVP, né, para ter a opinião das pessoas e a partir da opinião das pessoas ajustar o curso e aí lançar em definitivo para o mercado, lançar em definitivo de forma exponencial. Ora, a partir do momento que eu fiz lá o MVP e coloquei isso para rodar e pedi a opinião das pessoas, eu estou pedindo para que as pessoas critiquem. E eu não sei se a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que já construiu ou não alguma coisa, mas muitas vezes ela vai assistir aquele curso, ela vai trazer opiniões e aquela opinião, aquela crítica serve para eu fazer alguns ajustes, seja numa plataforma, seja na forma de opinião, seja em relação ao conteúdo que faltou, seja em algo que de repente eu falei demais e ajusto. Poxa, não foi uma crítica? E não foi uma crítica construtiva? Então percebe que é muito fácil às vezes a gente querer simplesmente causar, né? Pegar, crítica construtiva não existe, não aceito crítica de quem não construiu nada, é muito fácil causar, vamos dizer assim, essa polêmica, mas por detrás acaba sempre acontecendo que em determinados momentos eu estou pegando críticas daquelas pessoas que são meus clientes, daquelas pessoas que são meus seguidores, para ajustar uma coisa ou outra e usar ao meu favor e tentar potencializar. Isso é uma crítica construtiva. Então, respondendo ao que está lá atrás, muito mais do que ficar preocupado se existe o termo crítica construtiva ou não, é justamente compreender o que é uma crítica. Crítica é uma opinião, um julgamento. Toda opinião, todo julgamento, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? E de que forma isso impacta na minha vida? A forma como eu vou reagir a essa crítica. E aí ela pode me destruir, e a gente vê que a crítica em massa, né, a crítica negativa, pesada, acaba destruindo muitas pessoas hoje nas redes sociais, porque realmente é difícil a gente lidar com isso, é difícil a gente lidar com as emoções que isso produz, mas se eu consigo usar isso e reverter esse processo, essa crítica ela pode sim se tornar uma crítica construtiva. Então fica aqui essa reflexão baseado nessa história que eu te contei. Eu tenho até uma outra história que também tem a ver com isso,
mas fica para um próximo vídeo e com certeza eu vou trazer aqui, porque foi uma crítica inesperada que eu recebi enquanto eu era proprietário e também trabalhava na sala de musculação de uma academia, e aí num processo de avaliação do aluno, eu terminei e o aluno falou assim, agora é a minha vez de fazer uma avaliação sua e da academia. Mas, como eu te falei, isso fica para outro vídeo, senão nós iremos estender demais. Um grande abraço e obrigado por você estar aqui acompanhando.